Olá, eu sou Karine Cortez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Deputado Pedro Kemp questiona o atraso na distribuição de alimentos pela FUNAI a comunidades indígenas. É importante a gente dizer que a FUNAI alega que não pode fazer a distribuição destas cestas nessas áreas, porque essas áreas elas não estão devidamente demarcadas pelo governo federal. E o próprio Ministério Público Federal tem questionado esse argumento da FUNAI, porque se esses índios estão nessas áreas ainda não demarcadas, são acampamentos provisórios, é justamente por culpa da própria FUNAI, que não dá encaminhamento ao processo de demarcação das terras indígenas, das terras tradicionais. Então, os índios ficam ali esperando o processo de demarcação que não acontece e, mesmo assim, não tem a assistência do governo federal em relação à sua alimentação. É uma situação precária, porque se os índios estão sem poder produzir nas terras, porque as terras ainda não foram demarcadas, também não têm o direito de receber a cesta de alimentos para que possam sobreviver com as suas famílias. Uma situação de penúria, de miséria total, de falta de assistência por parte do governo federal. Nós estamos fazendo um apelo ao governo federal para que regularize a entrega, volte a fazer a entrega dessas cestas através da parceria entre a FUNAI e a CONAB, para que essas populações não passem por uma situação tão grande assim de falta de assistência, falta de alimentos, que é o básico para a sobrevivência, subsistência daquelas famílias, né? Então, se o governo quer assistir as famílias apenas em áreas regularizadas, ele que regularize, então, essas áreas que ainda estão pendentes, né, nesse processo de demarcação. Não suspenda um atendimento que é uma falta de humanidade, né? É uma desumanidade deixar essas famílias nessa situação de penúria que está acontecendo. Tivemos aqui a posse de uma pessoa na coordenação da FUNAI, a meu ver, sem condições de gerenciar este órgão, porque desconhece totalmente a realidade dos povos indígenas, desconhece totalmente a situação que vivem essas comunidades e não tem conhecimento da questão cultural, da identidade dos índios, das especificidades dessas comunidades. Pela fala que fez, deu para perceber que defende uma política integracionista, né? Uma visão ultrapassada já do século passado e de que os índios devem ser totalmente integrados à sociedade, viver como os brancos. É uma pessoa que demonstrou total despreparo para lidar com a questão indígena, né? Inclusive contra aquilo que está previsto na própria Constituição Federal, que reconheceu os direitos dos povos indígenas, o direito de acesso a seus territórios tradicionais, usufruto dessa terra, e também reconheceu a identidade, a cultura dos povos indígenas, o direito de viverem de acordo com a sua própria cultura. Sendo que se o índio é tutelado pelo governo federal, ele tem que dar assistência. Mas a inversão de uma palavra, ela não significa a verdade. Porque eu assisti o discurso do secretário Naban, em Dourado, ele disse o seguinte, que a FUNAI iria suspender cesta básica em terras
privadas invadidas por índio. É diferente de terra ocupada, porque ninguém ocupa nada do que é do outro. Quando entra em uma propriedade privada, na Constituição Federal também, que Vossa Excelência está citando aí, existe que invadir propriedade privada é crime. Mas concordo plenamente com Vossa Excelência em 2 pontos. Primeiro, se é de conhecimento do governo federal de que o índio invadiu a terra privada e que ele não deve receber alimentação lá na terra invadida e sim nas reservas demarcadas, o governo federal tem que tirar o índio da terra invadida, porque ele não pode deixar o índio passar fome. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Se existe a lei, ele vai lá e tira os índios das invasões das terras privadas. Ou então ele vai lá e determina a demarcação da terra e coloca no patrimônio da União para que o índio use. O que não pode é ficar no arrepio da Constituição e nós, produtores rurais, legítimos proprietários das terras, aceitar as invasões pacificamente e ficar trabalhando. Recebi hoje 2 comunicados. Se a FUNAI for na região de Dourados e for tirar uma certidão de propriedade de uma reserva, só para complementar, de uma reserva indígena Garirocá, não tira. Se eu e mais 25 produtores rurais for no cartório tirar a certidão que nós somos legítimos proprietários, nós tiramos. Só que o banco proíbe você fazer o financiamento na terra que está em estudo. A população indígena Guarani Kaiowá é uma das maiores etnias que nós temos, mais numerosas, e é a que menos tem os seus territórios demarcados. Então, essa população está em áreas provisórias, aguardando as providências do governo federal para demarcar esses territórios, e enquanto eles estão aguardando, eles têm que comer, têm que sobreviver. E uma medida dessa aqui é uma retaliação, na verdade, ao movimento indígena que luta pela efetivação dos seus direitos e a demarcação dos seus territórios. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.